Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras à noite. Lembrando que na sexta que vem vai ser a nossa última. Essas aulas, como eu expliquei desde fevereiro, apesar de parecerem lives, são estreias, né? Eu não tenho disponibilidade de estar em frente a uma câmera à noite, mas durante o dia tenho. Então eu gravo e posto para você ver e estou nesse momento assistindo com você para poder interagir no chat e responder as suas perguntas. Então, estamos quase acabando, né? Tudo que eu tinha de mais relevante para ensinar para você vai se completar na semana que vem, né? E você sabe, né? Eu venho sempre mostrando que eu sou uma pessoa melancólica, né? E como já mostrei na aula outro dia sobre ensino e aprendizagem dos temperamentos, o melancólico ensina por princípios, né? E com esses princípios que eu ensinei, você já consegue se desenvolver sem precisar da minha ajuda, porque já tem uma ajuda muito melhor do que a minha, muito mais eficaz, que é a ajuda do Espírito Santo. E o assunto de hoje é como cada temperamento prega e testemunha, e como se conecta com quem prega ou dá testemunho. Isso é super importante se você quer compartilhar o evangelho com alguém. Seja você pastor, seja você líder, ou simplesmente cristão, alguém que crê em Cristo, quer servi-lo e quer ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus também e a alcançarem essa mesma felicidade que você alcançou, perdão dos pecados, vida eterna, alegria, etc. Então, antes de mais nada, já tem no canal um vídeo sobre o que é testemunho. O link está aqui embaixo na descrição. E o foco de hoje não é isso, não é o que a Bíblia ensina a respeito de testemunho, como ter um testemunho bíblico e tal. O foco hoje é como usar os conhecimentos que você já adquiriu sobre temperamentos, sobre o seu, sobre das outras pessoas, para se conectar com a pessoa com quem você está conversando, para quem você está dando seu testemunho. Mas resumindo, mesmo não sendo foco, deixa eu fazer um resuminho rápido aqui. O que é testemunho? Testemunho é você contar para alguém como era a sua vida antes de você encontrar Jesus, o que ela tinha de ruim, e essa pessoa provavelmente tem coisas ruins na vida dela também, como é que você encontrou Jesus e foi o ponto de virada na sua vida e pode ser o ponto de virada para essa pessoa também, e como é que a sua vida ficou depois desse encontro que você teve com ele, o que você ganhou de bom, e que essa pessoa também pode ganhar. Então, esse é um resumo super, ultra rápido do que é um testemunho. E sempre termina com um convite para outra pessoa experimentar também. Só que a outra pessoa vai querer aceitar, vai tender a aceitar, se ela se identificar com você. E temperamentos diferentes se identificam com coisas diferentes. Então, por que algumas pessoas se sensibilizam mais com o amor de Deus, enquanto outras se impressionam mais com o poder dele? Por que alguns são alcançados pelo perdão dos pecados, é isso que fala o coração deles, e outros são pela comunhão entre os irmãos? Por que tem gente que ama ouvir testemunhos entusiasmados e cheios de emoção, enquanto tem gente que prefere relatos mais lógicos e racionais? Então é isso que a gente vai abordar hoje, enfocando o que cada temperamento mais valoriza e busca, o que detesta em sua vida e não consegue vencer sozinho, e que Jesus poderia ajudar a pessoa, transformar completamente esse aspecto da vida dela. O que Jesus tem que mais chama a atenção de cada temperamento e como se conectar com cada temperamento por meio das suas atitudes, e expressões faciais, os seus gestos e movimentação, a sua voz, as suas palavras, para que o seu testemunho seja muito mais eficaz e mais pessoas possam conhecer Jesus por meio de você. E na semana que vem a gente vai ver como deduzir essas coisas pela aparência física da pessoa. Hoje a gente vai falar assim muito rapidamente, sobre a aparência física. A gente vai falar mais sobre palavras, gestos, personalidade mesmo. E na semana que vem a gente vai falar sobre a conexão a partir da aparência física. Como é que você vai olhar para a pessoa,
e vai dizer, essa pessoa valoriza X ou Y ou Z. Então eu vou aplicar as coisas que eu aprendi na aula de hoje. Tá? Então, fazer um resumo muito rápido dos 4 temperamentos. Deixa eu mostrar para você essa nossa imagem velha de guerra. Né? Se Deus quiser, você já decorou, se não decorou, rapidinho vai decorar. Porque são a base de tudo que eu ensino aqui. Né? Os 4 temperamentos de Hipócrates. É a teoria de personalidade mais objetiva e rápida para a gente conseguir entender quem a gente é e quem as outras pessoas são. Todas as pessoas. Né? Então, a gente vê aí nessa imagem o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. Né? Quem são eles? Essas figuras aí não estão dispostas ao acaso. Tem sentido isso. Os 2 de cima são os 2 temperamentos mais frios. Os 2 de baixo são os 2 temperamentos mais empáticos, né? Que se conectam mais, se importam mais em se conectar com as outras pessoas. Os 2 da esquerda são os 2 mais introvertidos, com mais baixo nível de energia. E os 2 da direita são os mais extrovertidos, com mais alto nível de energia. Só que, dos 2 extrovertidos, um vai ser o mais extrovertido deles e o outro vai ser o com maior nível de energia. E dos 2 introvertidos, um vai ser com o mais baixo nível de energia de todos e o outro vai ser o mais introvertido de todos. Quem são eles? O primeiro que está aparecendo aí, essa moça com a lupa, né, é o melancólico. É o introvertido frio e que tem o maior grau de introversão. O melancólico é um temperamento observador, racional, lógico, detalhista, organizado, calado. E tem também o criticismo muito forte, né? Ele é muito, muito crítico, muito julgador. E isso que eu falei dele ser frio, ele tende realmente a ser muito frio, a não ser que seja o melancólico artístico, que é um pouco menos frio do que o melancólico científico. Né? O melancólico científico decide mais com base na racionalidade, e o melancólico artístico decide também com o coração. O melancólico tende a ser também muito perfeccionista, muito teórico, antissocial e metódico. Adora as coisas sempre de um jeito, né? Muito organizadas. Né? O temperamento que é o frio, mas dessa vez extrovertido, é o colérico, que está do lado dele. Esse rapaz com a mão na cintura. Né? O colérico é extrovertido, é frio e é o que tem o maior nível de energia. Por isso ele tem algumas características que são muito, muito importantes. Ele é líder, realizador, é prático, rápido, enérgico, corajoso e também é muito competitivo, impaciente, questionador. Né? Ele é tão frio que às vezes chega a ser insensível e rude. Né? Não é que ele queira machucar as outras pessoas, mas ele tende a ter realmente uma certa inabilidade social. Né? Já o temperamento que está logo abaixo do colérico, representado por esse grupo de moças rindo, aí, se divertindo juntas, é o sanguíneo. O sanguíneo é um temperamento que é extrovertido e empático. Né? E por causa disso, ele vai ser o que vai ter diversas características importantes, entre elas o maior grau de todos os 4, né? O maior grau de extroversão. Né? É o extrovertido por natureza. Ele é sociável, alegre, conversador, criativo, muito livre, muito leve também. E tem de negativo que ele é muito esquecido, muito desorganizado, instável, é muito emotivo. Né? Ele é instável não só em termos de alvos, né, de vida, objetivos, né, as coisas a que ele se dedica, os interesses dele, mas ele é instável também emocionalmente. Ele vai de uma hora para outra, de um polo para o outro. Né? Parece até bipolar, né? Mas não é, ele é só sanguíneo. Né? Ele pode ser
tá super alegre no momento seguinte tá morrendo de raiva, e no seguinte já caiu numa tristeza danada, e logo em seguida já tá todo alegre de novo, né? O sanguíneo é assim, né? É super instável, né? E ele é muito sem compromisso também, e acaba arrumando muito problema por causa disso. E o último temperamento que a gente vai ver é o fleumático, representado por esse rapaz aí com essa expressão calma, de zen, porque o fleumático é o temperamento introvertido e empático, que é o que tem o mais baixo nível de energia de todos os quatro, né? Energia celular que eu estou dizendo. Ele pode até ser muito realizador, né? Por motivos diferentes do colérico, mas o nível de energia celular dele é mais baixo, sim, né? E ele, além de ser muito tranquilo, ele é gentil, abnegado, pacífico, apoiador, é acolhedor, mas também tem de negativo que ele é temeroso, passivo, inseguro, lento, previsível, hesitante também. E quando a gente sabe dessas motivações, dá para a gente entender por que eles reagem dos seus modos peculiares, né? E deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, olha só. Isso aqui a gente estava vendo agora, né? Então, agora, ó, as imagens que representam cada um dos temperamentos, né? Na semana que vem, a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Para você aprender bem e não ficar com dúvida, né? Mas eu venho sempre mostrando, já há algum tempo, que o melancólico tem muita melanina. Você viu que a pessoa tem muita melanina? Pode ter certeza, tem algo de melancólico aí. Vai ter muita melanina, muita cor escura, ou na pele, ou nos cabelos, ou até mesmo nos olhos, mas é principalmente na pele ou nos cabelos, né? Vai depender da etnia, né? O colérico já vai ser caracterizado por cores avermelhadas e levemente bronzeadas também, né? Ele é muito enérgico, né? Ele tem essa... Lembra que eu falei, né? Que é o que tem o maior nível de energia dos quatro, né? Porque ele tem justamente muita hemoglobina. A hemoglobina é que carrega oxigênio, né? Então, por isso ele vai ter cores avermelhadas na pele, nos cabelos, às vezes até no olho. Você olha tons muito quentes, né? Amarronzados, né? Cor de mel, né? Cores assim de floresta, um verde meio cor de musgo, né? São cores típicas do colérico, né? O sanguíneo, ele já vai ter uma aparência mais dourada, porque apesar dele também ter muita energia, todos os extrovertidos têm muita energia, né? Mas o nível de energia dele é um pouco mais baixo do que o nível dos coléricos, né? E ele também tem uma coisa que os outros temperamentos geralmente não têm, que é um nível muito alto de caroteno, que dá essa tonalidade dourada que ele tem, né? Então ele vai ser dourado na pele, nos cabelos, às vezes até nos olhos, né? Ele é realmente uma criatura dourada, né? E que nasceu para brilhar, a alma da festa, né? Centro das atenções, né? E o fleumático já vai ter níveis de hemoglobina, melanina e caroteno bem mais baixos do que os outros temperamentos. E ele vai ter uma aparência mais aquarelada, né? Parece que você tirou uma foto do fleumático ou que você o desenhou e passou a borracha de levezinho para diminuir o contraste, né, das cores dele, né? A gente vê isso muito na sobrancelha do fleumático, que é bem suave a tonalidade, ela quase não tem contraste em relação à pele do rosto, né? Então essas são as aparências mais típicas dos temperamentos e que a gente vai ver mais na semana que vem, tá? E sabendo dessas coisas todas, a gente consegue entender, né? E as motivações, todo o modo de pensar, o que valoriza, o que desvaloriza, tudo que envolve a personalidade dos quatro temperamentos, né? E a gente vai então agora começar nessa aula vendo o que cada temperamento mais valoriza e busca em toda a sua vida, né? Então vamos lembrar, eu mostrei aquele quadrinho, né, com o colérico e o sanguíneo do lado dos extrovertidos.
e o melancólico e o fleumático do lado dos introvertidos. Então, a gente vai começar sempre pelo melancólico e seguir em sentido horário. Melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. O que o melancólico mais valoriza? Coerência, respeito, significado, identidade, verdade, melhoria constante, tempo sozinho para pensar. Isso é muito característico do melancólico. O melancólico, principalmente o melancólico como primeiro temperamento. As pessoas que têm melancólico como segundo temperamento, muitas vezes não vão querer ficar sozinhas, não. Mas o melancólico como primeiro temperamento vai. Né? E o melancólico busca perfeição, ele busca entendimento, ele quer entender todas as coisas, né? Ele quer ter sabedoria. Para dessa forma ele conseguir alcançar a perfeição. E em todas as áreas, de todos os modos, né? Por isso ele vai querer ser uma pessoa correta, organizada, um bom cidadão, né? Essas coisas todas, né? Já o colérico vai valorizar resultados, conquistas, autoconfiança, desafios, força, domínio, principalmente domínio sobre as outras pessoas, né? Perseverança, assertividade, né? Ele não espera as coisas acontecerem, ele arregaça as mangas e vai lá e ele mesmo faz, né? Porque ele busca primazia, ele quer ter os primeiros lugares, ele quer ser valorizado assim, pelas coisas que ele faz, ele quer ter poder, né? Ele é motivado pela busca de poder. Enquanto o melancólico quer perfeição, o colérico quer poder sobre as outras pessoas. Vamos lembrar, né? O colérico é um dos extrovertidos, né? Os extrovertidos se relacionam com outras pessoas, mas o tipo de relacionamento que o extrovertido colérico vai ter vai ser um relacionamento de poder, ele buscando dominar as outras pessoas. Já o sanguíneo, que é o outro extrovertido e até mais extrovertido do que o colérico, vai valorizar comunicação, diversão, amizades, imaginação, riso, novidade, liberdade, festa, variedade, experimentação, emoção e tudo que envolve os 5 sentidos: tato, visão, olfato, audição e paladar. Tudo. Então ele vai gostar de perfume cheiroso, vai gostar de coisas bonitas, vai gostar de música, vai gostar de comidas gostosas, vai até tender a ter um probleminha com a balança, né? Vai gostar de carinhos, de tocar, de abraço, né? Vai adorar essas coisas todas, né? E o que ele busca, o que ele mais busca, é prazer, é viver a vida, né? O sanguíneo é especialista nisso. Ele quer fugir de dor e só quer coisa boa, alegre, agradável, né? Por isso que ele valoriza essas coisas todas que eu falei. E o fleumático vai valorizar paz, estabilidade, segurança, calma, conforto, bem-estar, equilíbrio, harmonia, compreensão entre as pessoas, né? O melancólico valoriza a compreensão, ele quer compreender as pessoas, mas ele não se importa muito dele ter um relacionamento com os outros, não. Ele quer entender, né? Já o fleumático valoriza entendimento mútuo, né? Um entendimento prático, uma compreensão prática que traz paz. E valoriza também tradição, as coisas que já deram certo antes, né? Então ele pensa, para que eu vou inventar moda? Se já deu certo, é isso que eu vou aplicar, né? O que ele mais busca é a ausência de problemas, né? Então lembra dessas coisas quando você for querer dar o seu testemunho para alguém, porque essas são coisas que as pessoas valorizam, tá? O que cada temperamento detesta na sua própria vida e que não consegue vencer sozinho? Tem muita dificuldade de vencer sozinho. O melancólico não gosta do fato dele não conseguir ser perfeito sempre, não conseguir ser perfeito o tempo todo. E ele tem um grande sentimento de culpa nas vezes em que ele não consegue agir com correção e com perfeição. Por mais que ele tente melhorar, o melancólico está sempre tentando melhorar, sempre, né? Mas se ele não consegue, e ninguém consegue o tempo inteiro, né? Nós somos pecadores,
né? A gente tem alguma coisa que puxa, é meio como uma força de gravidade espiritual, né? O pecado funciona como uma força de gravidade espiritual, né? Puxando a gente sempre para baixo, né? Por mais que a gente queira ir para cima, de vez em quando vai puxar a gente para baixo. E o melancólico se sente muito, muito mal quando ele erra, né? Quando ele faz alguma coisa que ele considera imperfeita. Já o colérico, ele vai detestar o fato dele não ter domínio próprio. De vez em quando ele se deixar dominar pelas emoções, pela impaciência dele, né? E de nem sempre conseguir escolher as suas batalhas, né? O melancólico entra em qualquer batalha, né? Tudo que é batalha, melancólico não, colérico, tudo que é batalha que aparece na vida dele, o colérico está entrando, né? Ele não escolhe, né? E às vezes ele arruma confusão à toa, né? Faz uma tempestade num copo d'água, né? E ele nunca tem paz interior e paz exterior também, porque ele é briguento, né? Ele tende a ser realmente briguento, né? E ele está sempre lutando para dominar as outras pessoas e não ser dominado, né? E isso desgasta ele muito, né? E ele não gosta. Quando ele quer dominar, né? Quando ele vê que ele não consegue se autodominar, né? Ele não gosta nada disso. O sanguíneo detesta o que na vida dele? Não conseguir lidar com a tristeza que está sempre misturada com a alegria, né? Ele quer alegria 100% do tempo, né? Mas não dá, a vida é cheia de tristeza também, né? Até as coisas boas e maravilhosas muitas vezes vêm misturadas, né, com tristeza, né? Por exemplo, um parto, né? O nascimento de um filho, né? Uma alegria maravilhosa, né? Mas tem muita dor envolvida também, né? Durante o parto e depois, durante o tempo de criação do filho, né? Então, as alegrias da vida também são envolvidas por tristeza, né? Como se fosse a embalagem do presente, né? E o sanguíneo não gosta de tristeza, ele não consegue lidar com tristeza, né? E muitas vezes ele sente vontade de chorar e ele não gosta disso, né? E ele também ele se sente assim meio escravizado com a necessidade que ele tem de ter certeza de que ele é amado por muita gente, né? E de que não vai ser abandonado por essas pessoas. Então ele muitas vezes ele se sente assim meio sobrecarregado com isso, né? Essa carência dele. O sanguíneo é muito carente e ele tem essa necessidade de saber que ele é amado e as pessoas não vão abandoná-lo, né? E o fleumático, o que ele não gosta na sua própria vida? O fato dele nunca se sentir seguro. Ele não consegue se sentir seguro o tempo inteiro. Mesmo quando está tudo bem, todos os alarmes da casa estão funcionando, ele está confortável dentro de casa e tal, ele sempre fica pensando, ai, será que está tudo bem mesmo? Ou será que o perigo está só espiando, esperando a oportunidade de aparecer e atacar a minha vida, né? Ele muitas vezes vai pensar assim, né? E ele vai ficar com medo o tempo inteiro, e ele não gosta disso, né? Medo de fazer a coisa errada, medo de ser humilhado, medo de ser agredido, né? Ele acha que o mundo é um lugar perigoso, né? E ele se sente muito mal com isso, né? Ele vive sempre com medo, e ele não gosta de ter medo. O que ele mais queria era ter paz, segurança e ausência de medo, mas ele não consegue, né? Então, lembra dessas coisas, né? Quando você for dar o seu testemunho, né? O que Jesus tem que chama mais a atenção de cada temperamento? O melancólico vai se sentir atraído principalmente pela eternidade de Jesus. A eternidade é algo que fala muito ao coração do melancólico, porque a eternidade é perfeita. A eternidade, né, a eternidade bíblica, né, ela é como tudo deveria ser, né, e que a gente perdeu no Éden, pela escolha errada dos nossos pais, né, Adão e Eva. Mas o melancólico, ele gosta muito do fato de Jesus ser eterno, né? Então, olha só, um texto que fala muito ao coração do melancólico é o texto que está em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 e 2, que começa assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, quando o melancólico lê isso, ele fica extasiado, pensando, nossa, Jesus, a palavra, o verbo de Deus, né? Estava lá desde o começo, Jesus é eterno, né? Ele também vai
se sentir muito atraído pela sabedoria de Deus, né, de Jesus, ao criar todas as coisas, que está em João, nesse mesmo texto, João capítulo 1, no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Né? E também a sabedoria de Jesus ao executar o plano da salvação, que a gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios 1, 30. Porém, por iniciativa dele, falando de Deus, né? Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual, agora está falando de Cristo, né? De Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Né? Então, ele pensa assim, nossa, mas Jesus foi tão sábio, né? Não só criando todas as coisas, mas resgatando toda a criação pelo plano de salvação. Né? O texto de Lucas 20 também fala muito ao coração do melancólico. Lucas 20, verso 26 e verso 39. Não conseguiram apanhá-lo e nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. E no 39 fala assim: alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. Né? E no verso 40 fala: ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então, essas passagens, né, em que tentavam pegar Jesus em alguma contradição, né? Sobre a questão de pagar o tributo a César, e aí vem aquela citação que todo mundo conhece, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Ou os saduceus que chegaram com aquela história, um homem se casou com uma mulher e morreu sem ter tido filhos. Aí, pela lei do levirato, né, que está lá no Antigo Testamento, né, se ele tivesse irmão, o irmão casaria com a viúva para que tivesse filho. Aí casou com ele e o filho seria conhecido como filho do irmão que morreu. Né? Casou e não tiveram filhos e ele morreu também. E aí casou com o terceiro, mesma coisa aconteceu e foram 7 irmãos. Aí pergunta, na ressurreição, porque eles negavam a ressurreição, né? Falavam, na ressurreição ela vai ser mulher de qual dos 7? E Jesus falou, vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, não vai ter casamento na ressurreição. E as coisas que Jesus falava, sempre todas as vezes, né, que tentavam pegá-lo em contradição e deixava as pessoas assim, nossa, espantados com as coisas que ele falava. Nossa, isso fala demais ao coração do melancólico. Ele admira muito Jesus pela sabedoria dele. Ele também é muito atraído pelo perdão dos pecados e da culpa. Lembra que eu falei que ele tem um sentimento de culpa muito grande pelos erros dele? Eu sei, eu tinha um sentimento de culpa muito, muito grande antes de conhecer Jesus. E o perdão dos pecados foi uma das principais coisas que me atraiu para Jesus. Né? Olha o texto que está em Jeremias 31. Jeremias 31, verso 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa parte final, nossa, o melancólico pensa, não, é o que eu queria ter na vida, né? A certeza de que eu fui perdoado e que não tenho mais culpa, né? A justiça de Deus também, né? Ele tenta ser o melancólico, né? Tenta ser uma pessoa muito justa, e quando ele vê a justiça de Deus, ele também se sente muito atraído por isso. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23. Pedro está falando aqui de Jesus, né? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Aí o melancólico pensa assim, mas isso é injusto, né? Ele sofreu injustamente, não deveria ser assim. Mas Pedro continua, mas ele se entregava àquele que julga com justiça, se entregava a Deus, porque o julgamento de Deus é justo e nunca vai falhar. Pode até demorar aos nossos olhos,
mas nunca vai falhar. E isso fala muito ao coração do melancólico, ele se sente atraído pela justiça de Deus, pela perfeição de Deus em todos os seus caminhos e o seu interesse em aperfeiçoar a gente também. Olha o Salmo 18. Salmo 18, verso 30 até o 36. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Né? Então, o fato de Deus ser perfeito em tudo que ele faz e de ter interesse em nos aperfeiçoar também, nossa, isso é música para os ouvidos do melancólico. Né? E a beleza do reino de Deus também, isso atrai muito. Olha o Salmo 96. Salmo 96. Verso 9. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tem uma outra versão que fala na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. O reino de Deus, né, que é dominado pela presença de Deus, é um reino de beleza. Olha Apocalipse 21 e 22, os dois últimos capítulos da Bíblia. São cheios de beleza. Né? Vem a descrição da Nova Jerusalém, né? As portas, até os fundamentos da cidade são de pedras preciosas, as ruas são de ouro, claro como cristal, imagina isso. Né? Então depois dá uma lidinha em Apocalipse 21 e 22 para você entender a beleza do reino de Deus e essas coisas que atraem tanto ao melancólico. Né? Já o colérico vai se sentir atraído pelo quê em Jesus? A coragem e o heroísmo dele diante da cruz. Olha Hebreus 11. Hebreus. Esses capítulos, versículos e capítulos que eu estou falando para você, se você citar, porque geralmente quando a gente faz o evangelismo, né, a gente testemunha citando a Bíblia também, mostrando que não é só a gente que está falando, é mais a palavra eterna e santa de Deus que fala. Né? Então, se você se apoiar em alguns desses versículos que eu estou falando aqui, de acordo com a personalidade da pessoa com quem você está conversando, isso vai falar muito ao coração dessa pessoa. Né? Então, olha só esse versículo que está em Hebreus 11, vai falar muito ao coração do colérico. Né? Versos 2 e 3. Hebreus 11, não, 11 não, Hebreus 12, versos 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 2 e 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Né? Isso, nossa, o colérico quando ouve falar nisso, ele pensa assim, nossa, foi um herói mesmo, todo mundo se opondo a ele, ele sozinho ali suportou aquilo e venceu, conquistou a nossa salvação, né? Conquistou a morte, né? A vitória de Jesus sobre as trevas. Olha, João 16, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus falando para os seus discípulos, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Né? E Jesus venceu o mundo. Essa vitória de Jesus é muito significativa para um colérico. Né? O poder de Deus que ressuscitou a Jesus também. Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É nesse poder que a gente deve crer e que vai estar à disposição de todo mundo que for a Jesus para vencer no dia a dia. Né? Ele é oferecido para a gente. Olha o que está lá em Romanos 8. Romanos 8, versos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus e do poder que ele coloca à nossa disposição no dia a dia, a gente é mais do que vencedor. O colérico quer ser vencedor. Com Jesus ele pode ser mais do que vencedor. E está também em Filipenses 4, olha só. Que é um texto que muitas vezes é citado fora do contexto. Né? Vamos ver os versos 12 e 13, que aí a gente vê o contexto. Né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Lembrando que Paulo era colérico, né? Colérico com melancólico. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É o poder de Deus agindo na vida de Paulo e agindo na nossa vida também, na vida daqueles que crerem em Jesus e tomarem posse desse poder que ele quer colocar à nossa disposição para a gente ser mais do que vencedor no nosso dia a dia. Né? Ele se sente atraído também pelo domínio que Deus tem sobre todas, absolutamente todas as situações da história. Dá uma olhadinha lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 4, versos 34 e 35. Isso aqui foi dito por Nabucodonosor, reconhecendo o domínio de Deus. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? E também, capítulo 6, versos 26 e 27. Agora, quem falou isso foi Dario, né, que veio muitos anos depois de Nabucodonosor. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Isso é maravilhoso e isso atrai demais o colérico. O poder de Deus sobre todas as circunstâncias, não só da nossa própria vida, mas de toda a história. E também pela vitória final que vai acontecer quando o reino de Deus for estabelecido aqui na terra. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, lá no sermão profético, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E Apocalipse 21, a gente já falou de Apocalipse 21, né? Que atrai os melancólicos também pela beleza da Nova Jerusalém, do reino de Deus, né? Agora, olha Apocalipse 21, de 1 a 4, e olha como isso atrai o colérico. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vitória final.
né? Isso atrai demais o colérico, né? E o sanguíneo vai se sentir atraído pelo quê? Pela novidade de vida que Jesus oferece. Olha o que está lá, o sanguíneo gosta de novidades, né? Lá em Romanos, no capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outra versão fala, vivamos em novidade de vida. Se sente atraído também pela verdadeira vida que há em Jesus, né? Vida é com o sanguíneo mesmo, né? Olha João, capítulo 1, verso 4. Nele, está falando de Jesus, né? Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens, né? O fato da vida está em Jesus, a vida de verdade, né? No Evangelho de João tem vários versículos que falam, né? Eu sou a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? No Evangelho de João, várias vezes Jesus aparece falando, eu sou a vida, a verdadeira vida está em mim, né? E quem crê em mim vai ter dessa vida também. Isso atrai o sanguíneo, né? A alegria da salvação também. Olha o Salmo 16. Salmo 16, capítulo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, ó, a vida de novo, né? A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vida, alegria e prazer. Nossa, esse versículo é a cara do sanguíneo, né? Se sente atraído também pelo amor imensurável de Deus. Você não consegue medir. Que está naquele texto de Romanos, a gente lê um pedacinho dele. Romanos 8. 8? Não foi esse texto que a gente leu, não. É um outro texto. Romanos 8. Não, foi esse texto mesmo. Romanos, a gente leu de 35 a 37, para mostrar o que atrai o colérico. E 38 e 39 atrai o sanguíneo. Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que eu falei que o sanguíneo, o que ele mais quer é a certeza de que ele é amado e nunca vai ser abandonado? Isso fala muito ao coração dele. Muito. Principalmente se for sanguíneo misturado com fleumático, né? O amor entre os irmãos também. O amor, a comunhão. Olha o Salmo 133. A gente já viu esse salmo em outras aulas, né? Salmo 133, o salmo inteiro, né? Que tem só 3 versículos, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon. O Hermon era um monte que fica um monte que fica ao norte de Israel. Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, né? E esse tipo de vida comunitária fala demais para o sanguíneo, né? Ele ama isso. É um dos anseios da vida dele. E a certeza de que ele nunca, jamais vai ser abandonado nem esquecido. É o texto que está lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Olha como isso fala o coração do sanguíneo. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus fala, olha, até uma mãe é mais fácil uma mãe que amamenta esquecer de um filho do que eu esquecer de você, né? Nossa, o sanguíneo é conquistado por esses versículos. E o fleumático vai se sentir atraído pelo quê? Pela abnegação de Jesus ao abrir mão da glória dele, né? A abnegação e compaixão, né? Abrindo mão da sua glória para salvar a gente.
Né? Olha o que está em Filipenses 2, dos versos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, o que ele tem hoje lá no céu, ele já tinha antes, né? Mas ele abriu mão de tudo isso, não se apegou, e desceu aqui no nosso vale de tristeza e lágrimas, né? Para nos resgatar, né? Para nos elevar a essa mesma glória que ele já tinha desde sempre, né? O fleumático se sente atraído também pela segurança que Jesus oferece. Lembra que eu falei que o fleumático quer ter segurança, mas ele vive com medo? Olha Isaías 41. Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Né? Não é um qualquer que está dizendo que vai guardar e segurar e proteger e ajudar você. É o Deus cuja mão é vitoriosa. Né? Então isso fala demais para o fleumático. Né? A paz interior duradoura também que Jesus oferece. Olha João 14. João 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, outra versão fala turbe, né? Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Né? Não precisa ter medo, né? Porque a paz de Jesus assegura para a gente no nosso coração, né? Que ele tem tudo nas mãos dele, né? Sob o mais absoluto controle, mesmo que pareça que não está. Né? E também pela paz, o fleumático é muito motivado pela paz, né? A paz futura do reino de Jesus também. Olha Isaías 11. Isaías 11, de 6 a 9. O lobo, está falando, né, do reino futuro de Deus, né? O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Versos o quê? 6 a 9. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Né? Então vai ser um reino de paz, em que não vai haver conflito nem entre animais, que hoje em dia são ou o devorador ou o devorado. Né? Nem entre eles vai ter. Né? Vai ser paz absoluta. Né? Ele se sente atraído também pela vida eterna. Né? Olha João, né, capítulo 1, verso 26. João respondeu. Não, peraí. 1,26. Não é isso não. Está errado. Deixa eu ver se é João 11, 26. É 11. Vamos ler o 25 e 26. Isso foi na ressurreição de Lázaro. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?
né? O fleumático se sente atraído pela vida eterna, aquela vida não só de paz, né? Mas uma vida que não acaba, né? Que não é perturbada por nada, é só de alegria, só de satisfação, só de coisa boa, né? E ele também se sente atraído pela certeza de salvação, né? João 6, esse mesmo Evangelho de João, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Tem uma outra versão que fala que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, né? Eu tenho muito fleumático, né, na minha personalidade, sou melancólica, mas também tenho fleumático, né? E esse versículo sempre, quando eu descobri esse versículo, nossa, já saí sublinhando na minha Bíblia, né? A certeza de que Jesus não rejeita quem vai a Ele, que Ele não joga fora quem vai a Ele, né? A certeza da salvação é uma coisa maravilhosa para o fleumático, né? Tira muita insegurança, né? E a ajuda e orientação do Espírito Santo no nosso dia a dia, isso também o fleumático ama. Olha João 14, o Evangelho de João todo fala muito do fleumático, né? Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Jesus falando sobre o Espírito Santo, né, o Consolador que viria. 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aí o fleumático pensa, eu não estou sozinho, né? Jesus mandou o Espírito Santo, né? Ele rogou, pediu ao Pai que mandasse, e o Pai mandou o Espírito Santo para viver comigo todo o tempo, todos os dias, né? Até eu voltar a me encontrar com Jesus na eternidade, né? Isso fala demais do fleumático. Então use essas coisas que falam ao coração de cada um dos temperamentos durante a sua evangelização, o seu testemunho, né? Se você for pastor, eu frequentemente prego para as minhas ovelhas e tal, use essas coisas para se conectar com o seu rebanho, né? Identifique quais são as pessoas que são fleumáticas, quais são coléricas, quais são sanguíneas, quais são melancólicas, né? Lembrando que tem temperamentos que são opostos 2 a 2, né? O colérico é o oposto do fleumático, vice-versa, e o melancólico é o oposto do sanguíneo, vice-versa, tá? Então, para se conectar com cada temperamento, é importante usar as 4 leis dos relacionamentos que eu já ensinei na aula sobre temperamentos e romance, né? Que foi no dia 8 de maio, o link está na descrição aqui também. Se você perdeu, depois vai lá dar uma olhada, que inclusive tem o minuto certinho em que eu começo a falar sobre na descrição lá desse vídeo, né? Tem um minuto certinho que eu começo a falar sobre as leis dos relacionamentos, tá? Então, se você perdeu, dá uma olhada lá, né? Então, essas 4 leis, falando assim muito, muito brevemente, são a das preconcepções, a do espelhamento, a da valorização e os gatilhos mentais. Então, vai lá, se você não sabe o que é isso, e pega esses ensinamentos e usa na sua pregação, no seu evangelismo, no seu testemunho, tá? Inclusive, você pode aprender como contar o seu testemunho de uma forma, usando essas coisas, né? De uma forma mais encantadora e eficaz, usando os gatilhos mentais que eu ensino lá nesse vídeo, tá? Mas agora a gente vai se fixar mais nas outras 3 leis, além dos gatilhos mentais. Se você quiser saber mais sobre elas, já falei, corre lá nessa aula. Ela tem quase 4 horas, né? A partir do minuto 3h21, eu começo, a 3 horas e 21 minutos, né? Eu falo sobre essas 4 leis, tá? Então, vamos usar essas 4 leis agora para ver como é que a gente pode se conectar com cada temperamento por meio das nossas próprias atitudes e expressões faciais. Então, vamos lá. O melancólico, o que ele vai apreciar? Né? Porque o resumo dessas 4 leis, caso você não tenha visto, é o seguinte: dê para outra pessoa aquilo que ela aprecia, aquilo que faz sentido para ela, porque isso vai estabelecer conexão, identificação dela com você. Ela vai se ligar no que você vai estar falando. Como o seu cérebro e o cérebro dela vão estar em sintonia. Então, o que o melancólico vai apreciar?
expressão séria e compenetrada. O melancólico é sério, né? Então, se você ficar de muita brincadeira durante o seu testemunho e tal, ele não vai apreciar. Ele gosta de seriedade, ele é uma pessoa que leva as coisas a sério. Então, se você está falando com um melancólico, use uma expressão assim mais séria, de quem não está para brincadeira, que quem está falando sério mesmo, né? E uma atitude controlada, distante, mas ao mesmo tempo muito educada, né? O melancólico tende a ser uma pessoa muito educada, é muito firme também, mas muito educada. O colérico, o que ele vai apreciar? Uma expressão lutadora, decidida, que sabe o que quer, né? Que tem coragem, a atitude que seja assim, mais corajosa, mais desafiadora também. Então, por exemplo, eu sei que se eu fosse contar o meu testemunho para um colérico, eu sei que a parte, eu não sei se você já viu o vídeo sobre o meu testemunho, né? Se você quiser, eu vou até deixar o link aqui embaixo também, né? Mas eu sei que tem uma parte que falaria muito ao coração do colérico, que seria quando eu resolvi não me importar com o que as pessoas iriam pensar de mim se eu levantasse a mão. Que eu pensei assim, eu morria de receio de levantar a mão e pensarem, ela é uma pecadora, né? Eu não queria que pensassem isso de mim. Mas teve uma hora que eu pensei assim, isso que o pastor está falando é exatamente tudo que eu preciso, tudo que eu estou buscando. Então eu não quero nem saber o que vão achar de mim ou não. É isso que eu quero, eu vou levantar a mão. Né? E o meu namorado, depois, né, namorado da época, né, que não é o meu marido, foi o rapaz que eu namorei antes dele, né, ele depois chegou para mim e falou assim, a igreja ficava num bairro que eu não conhecia direito, né? Ele perguntou, você vai nessa igreja? Porque eu me converti num trabalho evangelístico que era feito por essa igreja num colégio, né? Eu falei, eu vou domingo lá. Isso era uma segunda-feira. Eu falei, vou, domingo que vem eu vou. Ele, com quem você vai? Eu falei, vou com você. Aí ele falou, e se eu não quiser ir? Eu falei, eu vou com a minha mãe. E se ela não quiser ir? Eu vou com a minha irmã. E se ela também não quiser ir? Eu falei, eu vou sozinha. Porque eu estava realmente decidida, né? Então isso, né, coragem e desafio, decisão, isso fala muito ao coração do colérico. Então, se você está contando o seu testemunho ou pregando, né, para um colérico, enfatize esses pontos. Atitude, expressão de luta, decisão, coragem, desafio. Tá? O sanguíneo vai apreciar uma expressão alegre, animada, uma atitude mais leve, mais brincalhona, mesmo que você esteja falando de coisas sérias, né? Às vezes você colocar alguma nota engraçada, né? Alguma coisinha que descontraia, né? Que faça ele dar uma risadinha e tal, né? Para descontrair. E isso vai ajudar o sanguíneo a se conectar mais com você do que se você ficar o tempo inteiro sério, né? Fica um ambiente pesado, dali a pouco ele já não vai estar mais prestando atenção no que você está falando. O sanguíneo voa muito, com muita facilidade. Né? E o fleumático, ele vai apreciar uma expressão gentil e acolhedora, né? Que se importa com a outra pessoa. Uma atitude simples, descomplicada. Né? Então, você está falando com um fleumático, você tem que ser assim, uma pessoa gente boa mesmo. Né? Como é que a gente pode se conectar com cada temperamento por meio dos nossos gestos e da nossa movimentação? Já falei sobre a atitude e a expressão. Né? Agora vamos falar dos gestos, da nossa movimentação, do nosso corpo. Né? O melancólico vai apreciar gestos contidos e precisos, né? Nada de mexer muito os braços, não. O melancólico gosta de gestos mais contidos, mais precisos, né? E de uma movimentação mais lenta, mais estudada, né? Mais elegante, ele tende a ser assim. Né? Já o colérico vai apreciar gestos mais fortes e na horizontal, pá, pá, ou na vertical, né? Pá, pá, pá. São gestos que tem mais sentido para o colérico. Né? E uma movimentação mais rápida, mais poderosa. Então, você está falando com um colérico, não use a abordagem para o melancólico. A abordagem para o melancólico é mais gentil e contida, né? mais discreta. Né? A abordagem do colérico
Também não é gesticulando, abrindo muito os braços. É uma abordagem assim mais forte, né? Mais poderosa, né? Que mostra força, tá? E o sanguíneo, ele vai apreciar gestos, aí sim, amplos, fluidos, né? Dançantes, né? Uma movimentação mais rápida, né? Mais alegre mesmo, né? E o fleumático vai apreciar gestos mais relaxados e discretos, né? Nada de força, né? Nada de energia demais. Ele gosta de movimentação lenta, meio descuidada, né? Que deixa a pessoa mais à vontade, né? Como é que a gente pode se conectar com cada temperamento agora por meio da nossa voz e das nossas palavras? O melancólico vai apreciar, assim, norma geral, os introvertidos apreciam um tom de voz mais baixo. Os extrovertidos apreciam um tom de voz mais alto. Os introvertidos apreciam fala mais pausada, mais lenta. Os extrovertidos apreciam mais fala rápida, tá? Então tenha isso em mente. O melancólico, então, vai apreciar tom de voz baixo, polido, mais lento, e palavras ou expressões como, olha só, o mapa da mina para você. Estou falando agora expressões que conectam, que você pode colocar no seu discurso para se conectar com o melancólico. Expressões como verdade, verdadeiro, certo, perfeito, perfeição, princípios, conceito, ideia, ideal. O melancólico é um ser mais cerebral, né? Ele vive num mundo mais ideal, né? Idealizar, visão, visualizar, análise, analisar, observar, observação, detalhe, detalhar, detalhamento, palavras semelhantes, né? Que são derivadas dessas palavras. Planejar, planejamento, pensar, pensamento, racional, raciocínio, raciocinar, teoria, teorizar, teórico, teoricamente, teorema, organizar, organização, organizado, sistema, sistemático, sistematizar, lógica, sentido, significado, significativo, significar, responsabilidade, responsável, respeito, respeitar, elegância, elegante, beleza, belo, missão, transformar, transformação, tudo isso são palavras que conectam com o melancólico. Se você quer falar com o melancólico, use essas palavras. Agora, se a pessoa com quem você quer falar vai ser um colérico, lembra, ele é extrovertido, né? Então ele vai apreciar tom de voz alto, rápido e mais impositivo. E expressões como sucesso, bem-sucedido, poder, poderoso, conquista, conquistar, batalha, batalhar, luta, lutar, guerra, confiança, confiante, rápido, rapidez, coragem, corajoso, decisão, decidido, decisivo, decidir, desafio, desafiar, desafiador, foco, focar, focalizar, concentrar, alvo, objetivo, objetividade, ação, agir, mão na massa, mãos à obra, arregaçar as mangas, revolucionar, revolucionário, revolta, rebeldia, essas coisas fazem sentido para o colérico, né? Melhor de todos, mais importante, destaque, destacar, destacar-se, né? Isso tudo faz sentido para ele. E o sanguíneo? Também é extrovertido, então ele vai apreciar tom de voz alto, rápido e alegre. E expressões como divertido, diversão, divertimento, emocionante, emoção. Ele é muito emocional, né? Alegria, alegre, festa, festejar, agito, agitar, engraçado, graça, rir, riso, brincar, brincadeira, leve, leveza, livre, liberdade, escolha. O colérico também gosta, né, de escolha, mas por motivos diferentes do sanguíneo, né? Escolher, conversar, conversa, amigo, amizade, turma, enturmar, pessoal, todo mundo, imaginar, imaginação, sonho, sonhar, faz de conta, curiosidade, curioso, diferente, diferença, novidade, novo,
experimentar, experiência. Legal demais, né? O sanguíneo é assim, maneiro, massa, irado, né? Otimista, otimismo, vai dar certo, improviso, improvisar, bagunça, bagunçar, dançar, dança, cantar, música, sentir, sentidos. O fleumático também, né? Gosta muito de quando a gente fala em sentir, em sentidos também, né? Em sentido não, é mais sentir. Mas sentidos é mais o sanguíneo, né? Ele tem os 5 sentidos à flor da pele mesmo, né? Viver, vida, né? Essas coisas fazem sentido para ele. Agora, o fleumático vai apreciar, ele é introvertido, né? Tom de voz baixo, lento e suave. E expressões como harmonia, paz, tranquilidade, tranquilo, gentil, gentileza, seguro, segurança, comprovado, comprovar, testado, confiar, confiável, confiança, equilíbrio, equilibrar, estabilidade, estável, apoio, apoiar, ajuda, ajudar, gratidão, grato, muito obrigado, conforto, confortável, confortar, aconchegar, aconchegante, acolher, acolhimento, sentir. Lembra que eu falei que o sanguíneo também gosta de sentir, mas é sentir no sentido, né, na vibe de 5 sentidos, né? De sentidos físicos mesmo. E agora, pro fleumático, já é sentir no significado de sentimento, né? Empatia, empático, se importar, ouvir, ouvinte, cuidar, cuidado, cuidador, abnegação, abnegado, abrir mão, todos ganham, florescer, florescimento, tradição, tradicional, todos juntos, sem problemas, né? Então, você pegou a ideia, né? Então, essas palavras é que vão conectar com cada um dos 4 temperamentos, né? Como é que cada temperamento pode testemunhar com mais eficácia e levar mais pessoas a Jesus? Então, primeiro, descubra o seu temperamento, caso você ainda não saiba. Assista as outras aulas que eu dei, né? Desde a primeira sexta-feira de janeiro, eu estou falando sobre essas coisas, sobre personalidade, né? Temperamentos e relacionamentos, né? Então, se você perdeu, assiste lá, né? Até a próxima, que vai ser a última, né? Aprenda qual é o seu temperamento, aprenda a identificar o temperamento das outras pessoas também, né? Como é que cada um se conecta com os outros, né? Cada temperamento uns com os outros, inclusive os opostos, né? Aceite que Deus fez cada pessoa desse jeito e lide com muito, muito cuidado com cada uma delas, né? Mas deixa a porta aberta para o Espírito Santo poder moldar você, moldar as outras pessoas também, ensinar cada um de nós dia após dia, né? E aprenda com os outros temperamentos diferentes do seu, o que eles ensinam, né? Coisas boas que eles ensinam sobre testemunhar, para que você tenha uma vida mais equilibrada. Os melancólicos, por exemplo, eles ensinam o quê? A testemunhar com integridade, sem mentir, sem inventar coisa, né? Às vezes tem gente, por exemplo, sanguíneo, né? O sanguíneo, às vezes, quando ele está contando as coisas, ele é muito engraçado, né? E às vezes ele inventa umas coisas para dar mais colorido ao que ele está contando, né? Mas é importante que você não. Você pode até dar colorido, mas sem inventar, né? Só se for com coisa verdadeira, né? Porque é muito, muito importante que o seu testemunho seja absolutamente verdade, né? Então, olha só, Efésios, capítulo 4, verso 25. Paulo fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, mesmo que seja só para dar um colorido, né? Não vale mentira no testemunho, não. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Os coléricos ensinam o que para a gente? A testemunhar aproveitando as oportunidades. Apareceu uma oportunidade, vai lá e testemunha, né? O colérico é especialista em aproveitar a oportunidade. Efésios 5, versos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite, aprenda com o colérico. E os sanguíneos ensinam a testemunhar com alegria e entusiasmo. Olha o que está em Atos, no capítulo 13. Atos 13, versos 49 a 52. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Você viu? Eles foram pregar, né? Paulo e Barnabé foram lá, pregaram. Aí teve uma oposição lá incitada pelos judeus, né? E aí eles foram embora daquela cidade e tal. Provavelmente, qual é o quadro que você imagina? Diz, não volto mais, sacode a poeira do pé, não quero mais saber de vocês. Não, o versículo que fala logo em seguida fala, e os discípulos, incluindo Paulo e Barnabé, cheios de alegria e poder do Espírito Santo, né? Então, o sanguíneo é assim, você vai testemunhar, testemunhe com alegria e com entusiasmo, porque, assim, claro que você vai modular de acordo com a pessoa com quem você está falando, né? Se for mais sanguíneo, você mostra mais entusiasmo. É mais melancólico, aí você maneira um pouquinho. Tem que ter entusiasmo sim, mas o entusiasmo mais contido, né? E os fleumáticos, o que ensinam para nós? A testemunhar com empatia e deixando o resultado nas mãos de Deus. Não depende de você, né? Dê o seu melhor e deixe Deus fazer todo o resto. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a gente, quando a gente está testemunhando ou pregando, a gente é só cooperador de Deus, né? Pode ser plantando, pode ser regando, mas o resultado não depende da gente. Quando você planta uma semente mesmo, você faz o que está ao seu alcance, né? Você bota a semente na terra, a terra afofada, né, para ter ar, você molha, né, e tal, você bota ali debaixo da luz do sol, né, mas você não pode fazer a semente brotar, né? E algumas sementes realmente não brotam. Eu já tive essa experiência de plantar coisa que a semente simplesmente não deu ar da sua graça, né? Então, o resultado não depende da gente. Quando a gente planta, depende de Deus. E quando a gente prega e testemunha também. A gente faz o nosso melhor, como cooperadores de Deus. Mas no final, a lavoura, a plantação é dele mesmo. Então, deixa o resultado nas mãos de Deus. Os fleumáticos ensinam isso. Testemunhe, faça a sua parte com empatia, né? Faça o seu melhor, mas deixe o resultado todo nas mãos de Deus. Essas coisas todas que eu venho ensinando, eu sei que realmente são coisas novas. As pessoas em geral não ensinam isso nas igrejas, né? E isso foi o que me motivou a ensinar, né? Deus puxou a minha orelha para ensinar essas coisas para você, né? Porque realmente abre um mundo novo de compreensão, de compaixão por você e pelas outras pessoas, e de vitória para todos, né? Com a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, dia a dia, vai desenvolver em cada um de nós tudo aquilo que nos falta para que a gente tenha o temperamento de Jesus. Já teve uma live sobre o temperamento de Jesus. O temperamento de Jesus é o equilíbrio perfeito dos quatro, só com as qualidades, e zero de defeito dos quatro temperamentos, né? Na próxima aula, nossa última, né, vai ser sobre temperamentos e missões. A gente vai falar sobre características de personalidade mais típicas de diversos povos e etnias. E como você pode deduzir o temperamento das pessoas pela aparência física delas. Eu já expliquei, é genético, né? E como você vai conseguir se conectar com quem você quiser, né? Então, vai ser a complementação do que eu ensinei hoje, né? Hoje eu ensinei principalmente os gestos, a voz, as palavras, né? Essa coisa toda, né? Expressão, atitude.
na aula que vem como se conectar, deduzindo o temperamento pela aparência física. Tá? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa aula, obrigada pelos irmãos que puderam estar aqui comigo. Eu peço que o Senhor esteja ajudando a cada um de nós a entendermos essas coisas e conseguirmos aplicar. O Senhor que me revelou isso tudo, que o Senhor possa estar ajudando os meus irmãos, revelando nas situações cotidianas deles, em que eles precisarem se conectar com outras pessoas, que o Senhor possa estar revelando e ajudando já a aplicarem tudo isso para a glória do teu nome, para que eles possam ser mais felizes, mais eficazes também, como cooperadores teus no dia a dia, tornando esse mundo um lugar melhor para se viver enquanto Jesus não vem. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muitíssimo obrigada. Eu espero que você tenha uma sexta-feira que já está acabando, né? Muito boa, uma noite realmente boa, um início de fim de semana, né? E o restante de descanso, né? De recarga das suas baterias, né? Que Deus abençoe então você. Muito obrigada. Fica com ele e tchau.